Olá pessoal, no vídeo de hoje eu estarei fazendo um resumo da live que a gente teve aqui nessa terça-feira. A live fala sobre a opinião ou opiniões. Eu gostaria que você assistisse essa live, desculpa, esse vídeo. Por quê? Olha o que aconteceu, ao invés de eu publicar a live, eu acabei apagando a live. Infelizmente foi um erro do Chico. Mas como eu tenho, sempre escrevo algumas... dou ali um resumo escrito da live, então eu resolvi fazer esse vídeo, tipo um resumo aqui para você poder também ver, ainda que não seja live, mas o resumo da live, tá certo, pessoal? Desculpa aí, realmente, porque eu sei que tem pessoas que gostam de ver a live no gravado, por não ter tempo de estar presente na live, tá certo? Então vamos a esse resumo da live. Opinião ou opiniões, esse foi o tema da nossa live. A opinião é um ponto de vista, a respeito de um tema, assunto ou fato. É o pensamento de alguém em relação a algo. Então, a opinião é um pensamento de uma pessoa. E você não pode conduzir a sua vida baseado na opinião das pessoas. Se você conduzir sua vida baseado na opinião de outras pessoas, com certeza tem coisas que vão dar certo, mas tem coisas que vai sair errado, tá certo? Existe a opinião própria, que quer dizer pessoal, a minha própria opinião, opinião pessoal, que você tem sobre determinada coisa. E existe a opinião dos outros, que nem sempre pode ser igual à sua opinião. Então a opinião, ela nem sempre, muitas das vezes a opinião de determinada pessoa coincide, bate com a nossa própria opinião, mas muitas das vezes não. E se você conduzir a sua vida baseado na opinião de outras pessoas, imagina, e de repente você, quando você se dá conta, você fala, poxa, por que eu fui dar ouvido à opinião daquela pessoa? Não é verdade? Mas tratando-se de opiniões, todas devem ser analisadas. Olha aí, todas as opiniões devem ser analisadas, mas não como regra para a sua vida. O que serve e é bom, pode ser acrescentado na nossa vida, né? Pode ser acrescentado na nossa vida, desde que se encaixe a nossa opinião. Porque você não vai poder mudar o curso da sua vida ou a direção da sua vida por opiniões de pessoas. Não é verdade? Por exemplo, você gosta do seu cabelo comprido, mas por causa da opinião de determinadas pessoas, você acaba, vamos dizer, como eu te comentei na live, você rapa a sua cabeça, por exemplo. Você corta o seu cabelo bem curtinho, mas você não gosta. Não é o seu estilo, não é o seu gosto. Ô ajudante, você fica quieto, hein, rapaz? Atrapalha não. Vem cá com o Chico. Dá licença um pouquinho, pessoal. Você já vi você ali. Ele pula nos móveis, ele pula na cama e tava raspando ali, tava fazendo bagunça ali, ó. A Dani não tá aqui nesse momento. Ó a cara dele, ó. Tá certo? Não vai bagunça não. Ele já foi lá fora, o tempo tá de chuva, tá molhando, vai lá fora, pisa na água, entra e pisa aqui dentro. Depois só vai sobrar pra mim ter que limpar, não é verdade? Mas vamos seguir aqui. Não é fácil não. Então, se você conduzir sobre a opinião de outras pessoas, não vai dar certo. Lógico que toda opinião você deve analisar ela.
se vai encaixar com a sua opinião, se vai dar certo, não é verdade? Vamos seguir aqui. Na verdade, como ser humano, nós somos expertos em resolver problema dos outros. Falamos, por que você não faz assim? Né? Por que você não faz assim? Por que você não faz dessa maneira? Né? Sempre procuramos dar a nossa opinião. Isso tem sido de muita ajuda em determinadas situações, mas pode ser um problema sério em outras situações, não é verdade? Você deve tomar muito cuidado para não conduzir sua vida totalmente na opinião dos outros. Imagina que você tem um problema, um exemplo, você mulher ou você homem tem um problema, uma discussão, uma briga no seu casamento. Uma briga com a sua mulher, uma briga com o seu esposo. E você fala para uma amiga ou para um amigo, olha, em casa a coisa não tá fácil. Tô brigando muito com a minha mulher, a gente não estamos nos entendendo bem. Aí muitas das vezes, o que acontece? Aquela pessoa, eu vou falar uma coisa para você. Por que você não larga essa mulher? Por que você não larga esse homem? Olha aí. Se você for conduzir sua vida na opinião de outras pessoas, não vai dar certo. Você tem que analisar. Porque talvez aquela discussão ou aquela briga, a própria pessoa, talvez, vamos dizer assim, eu fui o causante da briga, o causante do desentendimento. Então o que eu tenho que fazer? Reconhecer o meu erro e procurar reconciliação, procurar a normalidade da família, não é verdade? Aí se você for seguir a opinião de outras pessoas, você já chega em casa, já pega a roupa e vai embora. Não, não é dessa maneira. Toda opinião deve ser analisada, não é verdade? Exemplo, por que você não estuda medicina? Por que você não corta o seu cabelo? São opiniões das pessoas. Por exemplo, vamos dizer que o pai, aquele jovem, e aquele rapaz e aquela moça, eles se encontraram na universidade, estudando medicina, se apaixonaram, né? Casaram, e hoje tem um filho, por exemplo, e de repente aquele pai e aquela mãe está na área da medicina, e eles gostam da medicina. Eles vão dizer para o seu filho, pro filho, por que você não estuda medicina igual o papai, igual a mamãe? Mas se você conduzir isso, se você seguir isso como uma regra, não, eu tenho que estudar medicina porque meu pai e minha mãe estudaram medicina. É a opinião deles, você tem que fazer aquilo que você sente, aquilo que você gosta de fazer. Para que lá na frente você não venha estar ou se sentir decepcionado. Porque você estudou medicina, mas na verdade você gostaria de ter estudado em outra área. Não é verdade? Agora, se você é uma pessoa que não analisa as consequências, aí você vai, de repente, depois você vai ter muitos problemas. Às vezes, um exemplo, vamos dizer que tem um problema, você tem um problema com determinada pessoa, né? Aí você fala para um amigo, dá licença, deixa eu tomar um pouquinho de água. Aí você fala com um determinado amigo e ele fala assim, olha, se fosse comigo, eu ia lá e arrebentava a pessoa, ia brigar com a pessoa, ia fazer, olha, se fosse comigo. Olha a opinião da pessoa. Olha o conselho acompanhado de uma opinião própria. Isso pode ser um problema sério para você. Por isso que você tem que analisar. Porque não é só simplesmente você ir lá e brigar com a pessoa. Você pode, um exemplo, dar um golpe, um murro na pessoa, a pessoa pode cair, bater a cabeça no chão e ter aí consequência na saúde, ou até mesmo perder a vida. Já imaginou a consequência de uma opinião que não foi analisada antes do problema acontecer? Por isso devemos analisar as opiniões e não conduzir baseado no que as pessoas pensam, não é verdade?
Por que você não corta o cabelo, por exemplo? Aí você gosta do cabelo, por exemplo, você mulher gosta do cabelo grande, longo, aí você corta bem baixinho. Aí você diz, por que eu fui cortar o meu cabelo? Por quê? A outra pessoa, talvez que falou deu a opinião de cortar, ela fala, ficou muito lindo o seu cabelo curtinho. Mas você por dentro, por que eu fui cortar o meu cabelo? Não é verdade? Então tudo tem que ser analisado antes. As opiniões devem ser analisadas antes. Não é verdade? Porque você não arruma um namorado. Aí a pessoa, você está ficando muito velho, muito velha. Você já tá, olha a idade que você não arruma um namorado. Não é assim, não é simplesmente sair à procura de um namorado, à procura de uma namorada. Não, tem que ser a pessoa certa para que as coisas dê certo, não é verdade? Porque se você se envolver com pessoas que não é, vamos dizer que você é a panela e você pegar uma tampa que não é daquela panela, não vai dar certo. É problema, não é verdade? Tudo tem que ser analisado. Onde eu parei aqui, o conselho deve ser analisado, porque ele pode vir acompanhado da opinião da outra pessoa. Você tem que analisar, para que você não venha estar seguindo a opinião de alguém, e não a sua própria opinião, porque você vai responder, eu vou responder pelos meus atos. Não é verdade? Às vezes acontece, por exemplo, a pessoa foi traído ou traída, né? E outra pessoa chega e fala assim, deixa de ser besta. Deixa de ser besta. Por que você não paga com a mesma moeda? Não, meu amigo. A vida não funciona assim. Então, por que a outra pessoa, desculpa dizer assim, porque a pessoa não tem dignidade, respeito para com o seu parceiro, a sua parceira, o seu marido ou a sua esposa, porque a pessoa foi infiel, você vai pagar com a mesma moeda? Não, a opinião deve ser analisada, porque depois que a pessoa agarrou aquela opinião para ela e praticou aquela opinião, ela pode ter consequência. Imagina, simplesmente imagina, você, por exemplo, você mulher, teve um problema semelhante, aí você vai pagar com a mesma moeda, você tem filhos, e de repente os seus filhos se interam, sabem do acontecido, vai ser uma situação muito desagradável. Toda opinião deve ser analisada antes, não é verdade? Aqui estamos falando o tema é opinião ou opiniões. Não é que não vamos ouvir as opiniões das pessoas. Não, não é isso. Mas devemos analisar. Não é verdade? Analisar essa opinião. Analisar essa opinião. Porque ela pode trazer sérias consequências. Tá certo, pessoal? Então esse foi o tema que a gente estávamos falando da nossa live. Infelizmente eu apaguei a live. Estou fazendo aqui um breve resumo para a gente poder, para aquelas pessoas que não tiveram na live ao vivo, possa estar tendo uma noção do que aconteceu. Tá certo? Então o que isso tem a ver com o nosso canal, com o nosso cantinho também? Porque tem a ver com a nossa vida, a opinião ou as opiniões, e tem a ver também com o nosso canal, o nosso cantinho. Vamos ver. No nosso cantinho ou no nosso canal não é diferente. Não é diferente. Muitas das vezes somos expertos em dizer, né, para as pessoas, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo no seu canal? Por que você não posta isso? Por que você não posta dessa maneira? Por que você não faz... Mas quando se trata dos nossos, vamos dizer, do nosso problema, ou do nosso canal, ou da nossa situação, muitas e muitas das vezes não sabemos como agir. Mas é lógico que é bem mais fácil a gente pegar o problema da pessoa, ou a situação da pessoa em poucos minutos, analisamos e damos uma opinião, não é verdade? Por isso as opiniões devem ser
analisado. Ok, correto. Mas você tem que analisar se é bom ou não para o seu canal. Você tem que analisar se vai dar certo ou não, não é verdade? Quando eu falo faz isso, essa é a minha opinião. É a minha opinião. Se deu que deu certo para mim, é verdade? Que deu certo para mim, até mesmo pode dar certo para você. Mas você deve analisar, não é verdade? Mas você deve analisar se encaixa na sua opinião, no seu trabalho aqui na plataforma. Não é verdade? Por exemplo, por que você não muda o conteúdo do seu canal? Lembre-se, você deve fazer o conteúdo que você gosta. Você pode até ouvir a opinião de uma pessoa, mas você deve fazer o conteúdo que você gosta. Você deve criar conteúdos que você gosta de fazer. Porque que adianta você fazer um conteúdo que você não gosta? Somente para ter visualizações? Vai chegar um momento em que você vai se sentir assim, ó, insatisfeito, triste. Então, poxa, quer dizer, até tenho visualizações, mas estou forçando, vamos dizer, estou forçando algo que eu não gosto de fazer. Então é importante você fazer um conteúdo que você gosta. Porque independente se o seu canal cresce ou não, desenvolve ou não, pelo menos você é feliz, pelo menos você faz aquilo que você gosta, você posta o trabalho que você gosta de realizar. E você se sente bem, se sente feliz, se sente alegre, motivado a seguir adiante. Não é verdade? É como a pessoa trabalhar em uma empresa que ela não gosta. Imagina todos os dias ter que acordar cedo, bem cedo, né? Chegar ao trabalho, trabalhar numa função que a pessoa não gosta, com pessoas que a pessoa não se dá bem, não é a área dela, não é o ramo de trabalho. A pessoa não vê a hora de voltar, de chegar em casa. Ela não tem prazer de trabalhar. Imagina aguentar 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, até poder respirar em 1 mês de férias. É ruim demais, não é verdade? Por isso, toda opinião deve ser bem analisada e procuramos no cantinho, no nosso canal, fazer aquilo que gostamos de fazer. Não é verdade? A opinião é um ponto de vista de alguém. A opinião é um ponto de vista de alguém. E você deve ter a sua própria opinião. Sua própria opinião. Não é que não vamos aceitar um conselho, uma opinião de alguém. Não, não é isso. Mas vamos analisar, com certeza. Não é verdade? Não é nada fácil. Cada um tem uma opinião. Por isso, se guiarmos nossas vidas na opinião das pessoas, não vai dar certo. Porque com cada pessoa que conversamos, vai ter uma opinião diferente. Cada pessoa vai ter uma opinião diferente. Então, se você conversa com uma pessoa, ela vai te dar uma opinião. Se você conversa com outra pessoa, ela vai te dar outra opinião. Imagina, se você conduzir sua vida sem ter a sua própria opinião. Você vai conversar com uma pessoa, mas você pergunta, ô fulano, como eu tô com essa roupa? Como que eu estou? Uma pessoa, não, você tá lindo, você tá bonito, ficou bem essa roupa em você. Naquele mesmo dia ou naquele mesmo momento, você pergunta para uma outra pessoa, a outra, não ficou muito bem em você essa roupa não, essa cor não te favorece. É opiniões. Por isso você tem que ter a sua própria opinião, e analisar as opiniões do demais. Olha lá quem tá lá já dando vai dar aquele cochilo, pessoal. Olha aí, ó, já vai dar aquele cochilo dele. Esse ajudante meu, ele me ajuda em muitas coisas também. Tá certo, pessoal? Então esse foi a nossa live. Por isso as nossas opiniões devem ser bem pensadas. Porque podemos influenciar pessoas com as nossas opiniões. Não é verdade? E se a nossa opinião não é uma opinião pensada, a pessoa pode seguir a nossa opinião e ter problemas. Não é verdade? Tem coisas que funcionam pra gente.
A gente dá até a nossa opinião, mas a pessoa que vai receber a opinião deve analisar. Analise as opiniões que você tem recebido. Analise as opiniões no seu cantinho, no seu canal, na sua casa, na sua família. Analisa, não é verdade? Por exemplo, a gente vê acontecer isso em muita família. Por exemplo, vamos dizer que aquele rapaz namora uma moça e casa com a moça. Ele gosta, ele ama, eles se amam. Mas às vezes os familiares ou alguns familiares não gostam. É a opinião deles. Ah, eu vou largar um exemplo. Vamos dizer que hoje eu não tenho mais pai nem mãe, mas vamos dizer que meu pai e minha mãe não gostassem ou não gostam da Daniela. Ah, eu vou deixar a Daniela porque o meu pai e minha mãe não gostam? Se eu a amo? Compreende, pessoal? Então, as opiniões devem ser analisadas. Lógico que se às vezes o pai e a mãe vai dar a opinião, e vamos dizer que ainda a pessoa está começando o namoro e o pai e a mãe chegam e falam, olha, essa pessoa aí não é uma boa pessoa. Ela não gosta de trabalhar, é uma pessoa complicada, é uma pessoa, vamos dizer, agressiva, é uma pessoa bem difícil. Então aí a pessoa tem que o quê? Ouvir, analisar. Será que me convém estar com uma pessoa assim? Não é verdade? Tudo isso, todas as opiniões devem ser analisadas. Tá bom, pessoal? Desculpa o tempo aí, o resumo demorado, mas essa foi a nossa live. Desculpa porque realmente eu, ao invés de publicar a live, eu apaguei a live. E dá um probleminha, dá uma... Tem pessoas que falam, não, faz isso, faz aquilo, aquilo outro, tal, que você consegue recuperar esse vídeo ou essa live. Mas dá um certo transtorno. Então resolvi fazer aqui um resumo. Agradeço a sua presença. Deixa aí o seu joinha nesse vídeo. Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo vídeo ou a nossa próxima live. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Fica com Deus. Deus abençoe. Analise sempre as opiniões. Deus abençoe. Tchau, tchau.